Graça e a paz a todos os irmãos, um ótimo dia. Muito bom estar aqui mais uma vez, compartilhando do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos pedir para Ele falar aos nossos corações essa manhã. Pai Santo, nós te adoramos em espírito e em verdade e pedimos pela Tua graça que o Senhor derrame poder, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco, Pai, que a Tua palavra que será lida novamente penetre ao nosso coração e mude, Senhor Deus, mude as nossas vidas e que possamos aprender contigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu já falei várias vezes aqui na igreja que eu gosto muito de filmes. E quando eu estava preparando esse sermão, eu pensei num filme, depois eu parei e falei, nossa, vai fazer 20 anos esse filme já, como o tempo passa. Há um tempo atrás, no início dos anos 2000, foi lançado o filme O Senhor dos Anéis. E era um grupo de pessoas que tinham a responsabilidade de destruir um anel que trazia o mal para a Terra. Então você tinha guerreiros, você tinha anões que são guerreiros também, você tinha elfos que moravam nas florestas e eram exímios guerreiros também, via magos, via pessoas muito habilidosas, mas o escolhido para destruir o anel foi um hobbit. E hobbit, para quem não está familiarizado, é um ser humano, né? Um homem ou mulher, de no máximo 1 metro. E eles tinham cabelos encaracolados, amavam o conforto e faziam de tudo para buscar o conforto. Gostavam de se vestir de roupas alegres e adoravam comer, beber e festejar. Eles não queriam briga. Eles viviam no condado e o que eles mais queriam é tranquilidade. Mas foram eles, heróis improváveis. Não foram os grandes guerreiros. Foram eles, 2 hobbits, que destruíram o anel. A palavra que nós vamos meditar nessa manhã vai falar também sobre uma pessoa improvável. Uma pessoa improvável que Deus levanta para continuar o plano dele. Uma pessoa improvável, num momento improvável, numa situação improvável, mas que é Deus que está trabalhando em sua vida. Nós vamos falar sobre a mulher virtuosa. Por favor, abrem suas Bíblias no livro de Ruth. Não Provérbios. Livro de Ruth. Depois os irmãos vão entender e vamos ter uma lição sobre isso também. Ruth, nós vamos abranger praticamente todo o livro, tá? É bem curto. Nós vamos ler somente os 2 primeiros versos, mas nós trabalharemos em todo o livro de Ruth. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá saiu para habitar a terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. O texto continua. Alguns autores, eu pesquisando sobre o livro de Ruth, vai dizer que essa daqui é uma obra literária muito gostosa de ver.
porque é como se ele estivesse pintando a cena para nós com as letras. Você consegue imaginar tudo o que está acontecendo aqui no livro de Ruth. Você é transportado para este livro. O comentarista, ele mostra para nós, ele põe um tema principal aqui no livro de Ruth, de indo do vazio à plenitude. Nós vemos isso. Nós vemos Noemi saindo do vazio à plenitude. Nós vemos Ruth saindo do vazio à plenitude. Nós vemos o momento histórico, e para isso a gente vai entender um pouco o momento histórico que é colocado, que é escrito no livro de Ruth, que sai do vazio à plenitude. E depois nós teremos uma aplicação também pelo livro de Provérbios, capítulo 31, da mulher virtuosa. Mas antes de continuar o livro de Ruth, nós precisamos entender o contexto que está se passando. Qual é o tempo histórico que é escrito o livro de Ruth? O texto mostra para nós que foi na época em que julgavam os juízes. E o que está acontecendo aqui? Qual que é o contexto? Se você lê o livro de Juízes, e como eu falei no ano de 2020, eu acho, quando eu preguei aqui, numa manhã, falei que o livro de Juízes seria o filme de terror da Bíblia, que mostra para nós, seres humanos, como nós realmente somos. Que mostra para nós como nós somos se nós não temos um rei para nos domar, como diz o pastor Emílio Garófalo. Ele fala que o livro de Juízes mostra para o ser humano como ele é sem um rei para domá-lo. E o texto termina no livro de Juízes, e é uma tônica durante todo o livro, mas o seu último verso diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava o que era reto. Nos capítulos anteriores do livro de Juízes, nós vemos um levita esquartejando uma mulher. Cada um fazia o que achava que era reto. Esse é o contexto do livro de Juízes. E o livro de Juízes tem um ciclo constante que aparece em todo o livro, que discorre durante todo o livro, que é: o povo se esquece de Deus, Deus envia um outro povo para escravizar o povo dele, o povo de Deus. O povo de Deus clama por socorro, Deus atende, levanta um juiz para libertar o povo, e enquanto esse libertador, esse juiz está vivo, o povo de Israel segue ao Senhor. Depois que esse juiz morre, volta o ciclo. O povo de Deus se esquece de Deus, e assim por diante. Esse é o ambiente que Ruth está passando. E nós temos que lembrar que o texto da nossa Bíblia, logo da sequência de Ruth, é 1 Samuel, como foi pregado há uns domingos atrás. O texto de 1 Samuel, nós vemos também os filhos de Samuel, os sacerdotes ali. Eram pessoas nefastas, que buscavam benefício próprio. Existia um caos, um vazio sócio-religioso na época de Ruth. E é ilustrado aqui claramente para nós, no seu primeiro verso, quando diz que houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá. Houve fome em Belém. O significado do nome Belém é casa de pão. Houve fome na casa de pão. E eles saem para um outro lugar, eles saem para a terra de Moabe buscar comida. Se os irmãos lerem, e com certeza vão ler o texto em Gênesis, você vai ver como é que surgiu o povo de Moabe. Surgiu de um incesto entre Ló e suas filhas. A sua filha mais velha, depois que eles saem da sua residência, né,
a esposa de Ló vira estátua de sal, as suas duas filhas tramam ali e falam assim: vamos embebedar nosso pai, vamos dormir com eles e teremos filhos, porque não tem mais ninguém. E a descendência vai continuar. E do filho mais velho, da filha mais velha, nasce os descendentes de Moabe, os moabitas. Então o povo de Deus vai buscar alimento, porque falta na casa de pão, num povo que eles deveriam ter destruído quando eles entraram ali no lugar. No povo que lá em Números, o seu rei Balaque fez de tudo para amaldiçoar, mas nós vemos a história de uma mula falando com quem deveria amaldiçoar, que levou bênção para o povo. E eles foram buscar pão ali, porque não tinha pão, eles estavam com fome. E o texto continua dizendo para nós que, a partir de um tempo, Elimeleque, o pai, morre, seus filhos Malom e Quilion, eles se casam com moabitas que estavam ali, e depois de um tempo, eles morrem também. Então fica Noemi, Orfa, que é uma das suas noras, e Ruth. E logo na sequência o texto, no verso 6, vai dizer que o Senhor se lembrara do seu povo e deu-lhes pão. E Noemi decide voltar então para sua casa em Belém, para o seu povo, porque o Senhor se lembrou deles. E ela chega para suas noras e fala assim: olha, vocês estão livres, vocês não precisam ficar comigo, eu não vou conseguir dar filhos para vocês casarem, eu não vou conseguir que vocês se casem novamente com algum membro da minha família, então vocês estão livres, voltam para suas casas. E olha que interessante o que ela vai dizer. Noemi disse no verso 15: volte aos seus deuses, volte ao seu povo e volte aos seus deuses. Por que isso é importante? A gente precisa entender o casamento da época bíblica, tá? O casamento da época bíblica não é como o casamento que nós temos hoje, porque o casamento bíblico, quem se casava devia deixar o pai e a mãe, a mulher deveria deixar o pai e a mãe, os deuses da sua casa, e servir ao Deus do seu esposo. Não era somente juntar pessoas, mas era deixar deuses. Nós vemos isso, por exemplo, com Jacó, quando ele está saindo lá da terra de Labão, e a esposa que ele tanto amava, Raquel, ela esconde debaixo dos vestidos os deuses do seu pai. Porque você casar naquela época era deixar os deuses da sua casa, os deuses do seu lar. Daí vem o nome lareira. Lareira era um lugar onde você cultuava ao Deus lar. Então o casamento da época bíblica não era somente um ajuntamento de pessoas, mas era você deixar os deuses da sua casa para ir para os deuses do seu marido, da sua família, da sua nova família. Porque eles entendiam que os deuses eram regionais. Existiam deuses no Egito, existiam deuses em Canaã, existiam deuses em Roma. Então os deuses, eles não eram universais, eram deuses regionais. Ruth, então, Orfa vai para sua casa, volta para sua casa, e Ruth faz uma declaração de fé aqui maravilhosa, irmãos. Segue o verso 16. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que ela está dizendo aqui, e a palavra que ela usa aqui no hebraico é muito importante, porque ela está dizendo a palavra de Elohim. Quando ela usa Deus aqui, ela usa Elohim.
e Elohim é o Criador do universo. O que ela está querendo dizer para nós aqui, para Noemi de início e para nós hoje eu entendo que o Deus que você serve não é um Deus regional, mas é um Deus que criou todo o universo. Então o seu povo é o meu povo. O seu Deus, o Elohim, o Criador do universo, é o meu Deus, Elohim, Criador do universo. Verso 17 diz algo fantástico também. Ela continua: onde quer que morreres, onde quer que você, Noemi, morrer, eu também serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver. Senhor, aqui que ela usa, é Yahvé. Yahvé é o nome dado para o Deus da aliança. É o nome dado para Deus a partir de Gênesis 12. O Deus que faz a aliança. Então ela entende que esse Deus criador do universo é o Deus da aliança. O Elohim é o Yahvé. E ela chega na sua cidade, as pessoas perguntam: o que está acontecendo aqui? O que houve? Chegou Noemi, a Noemi fala assim: não me chame mais de Noemi. Noemi se chama, tem a tradução como simpática, amável. Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque Deus me fez amarga. Eu perdi tudo, não tenho mais aonde viver, não tenho como mais viver. Vamos lembrar, biblicamente falando, que quando uma mulher era viúva, o filho mais velho deveria cuidar do sustento da mãe. Aqui não. Ela não tem mais o marido, ela não tem mais os filhos. Quem ia cuidar dela? Quem quer trazer alimento para ela? Aí nós temos Ruth. O texto todo do livro de Ruth trabalha com uma palavrinha chamada Hesed. Hesed é uma palavrinha em hebraica que não tem tradução para nós, no português, no inglês, mas ela traz para nós uma tradução bem forte de tudo que é bom, tudo que é atribuído, todo conceito atribuído a Deus. Hesed mostra para nós um Deus de amor, misericórdia, graça, bondade, benignidade, benevolência, lealdade, fidelidade à aliança. Quando você fala que Deus é Hesed, você está trazendo tudo isso: amor, misericórdia, graça, bondade e assim por diante. E Ruth age com Hesed, porque ela se dispõe, fala: não, eu vou lá buscar esses grãos, eu vou lá e a gente vai trazer alimento para casa. E a fama dela é tão grande, que quando chega num lugar onde Boaz era o dono, as pessoas falam: quem que é essa mulher nova aí? Ele fala: quem que é essa mulher? Essa é a Ruth. Ruth, aquela que veio com Noemi, que está cuidando da sua sogra. Não, deixa ela pegar mais. Melhor ainda, quando ela estiver atrás de vocês, deixa cair coisas também. Deixa para que ela pegue. Deixa cair dos cestos grãos de propósito. Porque essa mulher está fazendo coisas que não é para fazer. Lembra do momento histórico que está sendo vivido? De Juízes? Uma moabita está vivendo como o povo de Deus deveria viver. Moabita, filha de um incesto. Deixa que ela pegue. Deixa que ela pegue o grão. O povo tinha passado por um momento de fome, mas deixa que ela pegue. Deus está abençoando, Deus está dando graça. A colheita está boa, deixa que ela pegue. E ela volta para casa com os cestos cheios, né? E Noemi chega e fala assim: da onde você foi? Onde você foi que veio tanta comida assim, tanto grãos que a gente consegue se manter? Eu fui para a casa de um homem colher, chamado Boaz.
E Noemi chega e fala assim: esse homem é um dos nossos parentes, ele pode ser um dos nossos resgatadores. A ideia de resgatador, o resgatador deveria garantir a propriedade de uma família, deveria manter a liberdade de um indivíduo da família que havia se vendido como escravo, ou seja, eu não tenho condições de pagar o que eu estou devendo, eu me vendo como escravo para poder pagar o que eu estou devendo. Então o resgatador deveria o quê? Ele já pagou, então eu compro ele de volta e deixo ele livre, porque ele faz parte da minha família. Ele deveria cuidar também, e cuidar aqui entre aspas, dos assassinos de algum parente próximo. Ele deveria receber dinheiro de restituição de alguém que faleceu. Faleceu alguém da sua família, não tem quem receber o dinheiro que está faltando, o resgatador recebe. E o resgatador deveria garantir justiça para que seja feita a algum membro da família. O texto não mostra, em nenhum momento, o relato bíblico mostra que o resgatador deveria se casar com a viúva. Mas eles se casavam de acordo com o texto de Deuteronômio 25. Então o resgatador se casava com a viúva para que a descendência daquele que morreu e descendência da sua família continuasse. Ela diz, ele é resgatador. Ruth, toma banho, passa um perfume, use uma roupa bem bonita, faça isso tudo. Quando ele estiver já meio alegre, deite nas pernas dele, fala quem você é, fala que ele pode ser o nosso resgatador, converse com ele. E quando a gente lê esse texto, a gente parece que falou, poxa, Ruth não tomava banho? Né? Fala para tomar banho, passar perfume? Não. O que Noemi está falando para Ruth é, Ruth, seu momento de luto passou. Deixe suas roupas de luto. Deixe esse momento de luto que você está passando. Acabou. Você agora tem que se arrumar, passar perfume, vestir uma roupa bem bonita, porque Ele é o nosso resgatador. E Ruth faz isso. E Ruth conversa com Boaz, para ser o seu resgatador. Ruth fala isso. E Boaz faz algo fantástico. Capítulo 3. Verso 10 em diante. Olha só. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste da última benevolência do que a primeira, pois não fostes após jovens, que quer pobres, quer ricos. Ou seja, você é graciosa, porque você não foi atrás de jovem, você foi atrás de mim. Dá a entender que ele já era mais idoso. Verso 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Eu acho que essa expressão, mulher virtuosa, ela é mal entendida nos nossos dias. E eu queria mostrar algo para vocês. Provérbios, capítulo 31. O capítulo 31 de Provérbios, a partir do verso 10, vai descrever um pouco sobre a mulher virtuosa. E quando você lê esse texto, e eu conversando com a minha esposa outro dia, e ela vendo um vídeo sobre pessoas que falam sobre a mulher virtuosa, dá para entender que essa mulher faz um monte de coisa durante o dia todo, né? Ela é bem ativa, ela cuida dos filhos, negocia, cuida do marido, faz tantas e tantas coisas, você fala assim, rapaz, 24 horas para ela aqui rende, não é? A gente traz essa ideia de mulher virtuosa, é aquela que assovia e chupa cana.
É aquela que faz tudo, que não deixa os pratos que estão sendo rodados caírem. E está lá fazendo. E detalhe, faz com alegria. Porque a gente vive nesse momento, o momento que nós estamos vivendo é um momento de um ativismo muito grande. A gente precisa fazer, a gente precisa ir. Se não for pelas nossas mãos, não vai acontecer. Isso influencia todos os lugares. Só que a chave para entender o livro de Provérbios, e em especial da mulher virtuosa, está no verso 30. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Qual que é a chave para ser uma mulher virtuosa? Uma mulher que teme ao Senhor. Porque se ela teme ao Senhor, ela sabe o papel dela na história e sabe o papel dela na família. Ela sabe o momento que tem que ser ativa e o momento que ela tem, como Marta e Maria, de se acalmar e sentar e ouvir o mestre. A mulher que teme ao Senhor é Ruth. Por que isso? Na Bíblia hebraica, a organização dos livros é diferente da nossa. Ruth vem depois de Juízes e antes de 1 Samuel. Para quê? Para a gente entender esse ambiente histórico que a gente está vivendo. Na Bíblia hebraica, Ruth vem depois de quê? Provérbios. Quando o hebreu chega e fala assim, mulher virtuosa, quem acharás? E ele fala, quem? Cadê? Ruth, está aí, uma moabita. Uma que não é do povo do Senhor. Em que no momento histórico, o povo estava distante de Deus, uma moabita temeu ao Senhor. Uma moabita viveu com graça, misericórdia, amor, bondade, benignidade com a sua sogra. Uma moabita teve seu nome louvado na cidade pelo que ela fez. Porque ela teme ao Senhor. E segundo Provérbios, o princípio da sabedoria é temor ao Senhor. Sábia. Uma mulher sábia. Uma mulher virtuosa. Uma mulher que, mesmo diante disso, o Boaz chega e fala, tem mais uma outra pessoa, eu vou conversar com ela, se essa pessoa não quiser resgatar vocês, eu vou. E o texto, o capítulo 4, vai dizer no início que essa pessoa não quis, não dava, eles fazem um juramento na praça, e Boaz é o resgatador. Uma mulher improvável. Lembra que a gente saía do vazio à plenitude? A plenitude do livro de Provérbios, a plenitude do povo de Israel, a plenitude de Noemi, a plenitude de Ruth, a plenitude do plano de Deus que não se perde, continua no verso 13 do capítulo 4. Assim tomou Boaz Ruth e passou a ser sua mulher, coabitou com ela, o Senhor lhe concedeu e concebeste, teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador de toda a vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas deram o nome Noemi, nasceu um filho e chamaram de Obed. E este foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi.
uma mulher improvável. Uma mulher improvável, moabita. Foi parente do rei Davi, daquele que traria a ordem ao povo de Israel, aquele que traria ao povo de Israel novamente ao Senhor. Davi, filho de Jessé, que é filho de Obed. Deus faz essas coisas, né? Pega pessoas improváveis. O mais improvável é Cristo Jesus. Porque o texto vai nos dizer lá no Evangelho de João, quando um dos discípulos encontra o Messias, e ele fala para o seu irmão: olha, encontrei um Messias. De onde que ele é? De Nazaré. Por acaso pode ter alguma coisa boa vinda de Nazaré? Totalmente improvável. Mas não somente isso, enquanto o povo queria a restauração do reino de Israel, enquanto eles queriam lá em Roma bater no imperador, no chefe romano, bater em César, o que eles estavam esperando era Jesus pegasse os exércitos de Israel, falando: vamos para Roma, vamos destruir lá o Império Romano. Jesus reaviva este reino não através da guerra, mas através da morte, de uma maneira improvável. Como é que você vence uma guerra morrendo antes de ir para a guerra? Porque Deus trabalha com improváveis. Deus trabalha comigo e com você. Pessoas improváveis também. Nós não somos melhores porque estamos na igreja aqui num frio. Porque temos roupas boas, quentes para nos aquecer, temos alimento, porque temos uma moral, uma ética boa. Nós não somos melhores. Somos improváveis. Porque, no fundo, nós somos pecadores. E como diz lá em Êxodo, quando Moisés vê a Deus, mesmo de relance, e ele fala para Deus, fala assim: Deus, o que nos faz diferente, eu e seu povo, de todos os povos da terra, é o Senhor conosco. Porque senão, somos iguais a todos. Pessoas improváveis que são levantadas para que o plano dele continue sendo cumprido. E qual é o plano dele? Juntar povos, nações, de todos os cantos do mundo, para adorá-lo e glorificá-lo eternamente. Uma moabita faz parte. E se você lá ler Mateus, a gente leu Mateus 6 hoje, se você for lá no início de Mateus capítulo 1, você vai ver uma moabita na descendência de Jesus, do rei. Improváveis. Assim que nós somos. Improváveis. Que Deus nos abençoe e nos conceda graça para seguir o que Ele nos comissionou, pregando o Evangelho a todas as nações. Deus abençoe.